Estrada pra mudar o tempo, terra pra poder plantar. Voa alta cotovia, simples é querer voar. Boa noite a Boa todas e noite. todos. Esta é mais uma live solidária da revista Chapuri Socioambiental, um espaço de solidariedade e resistência. E essa transmissão está sendo feita pelo Facebook e pelo YouTube. No YouTube, é muito importante que todos e todas vão lá e se inscrevam no canal da Chapuri, para que a gente tenha um máximo de seguidores, para que a Chapuri possa cada dia mais expandir com esse trabalho de solidariedade e resistência. No dia 22 de março, tem algum microfone ligado que está atrapalhando. Um barulhinho. Nós vimos várias comemorações, debates, lives, atividades nas escolas, enfim. A água é o bem mais precioso que nós temos para a vida no planeta. Eu até poderia, como diz a canção do Guilherme Arantes, o planeta ser chamado de planeta água, devido a água ser 2/3 do planeta Terra, ocupar 2/3 do planeta Terra. Tem uns versos nesta música que eu achei muito interessante, professora Rosângela, com o que nós vamos conversar aqui sobre essa água no lençol freático do Cerrado. Quando ele diz o seguinte, me emociona muito essa grandeza da água, quando ele fala assim, águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes para o fundo da terra. Para o fundo da terra, né? É a música. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse fundo da terra, em especial o Cerrado. Essa floresta invertida que segura a água nas suas raízes, que segura a água no lençol freático, no fundo da terra. De onde vêm essas águas? Aí depois a gente fica conversando sobre as águas que vão para os outros biomas, para a Caatinga, para o Pantanal, para a Amazônia. De onde saem essas águas? Onde estão essas águas tão importantes para a nossa vida? E para falar sobre isso, nós convidamos uma especialista em Cerrado, que é a professora Rosângela Correia, e também o músico e idealizador do projeto Salve Cerrado, o Moria. Seja bem-vinda, professora Rosângela, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui na live da Chapuri. Seja bem-vindo também, né, nosso querido Moria, que inclusive é a nossa música da campanha inicial das nossas lives, todos os dias a gente assiste aqui e é maravilhoso se envolver com esse trabalho do Moria, que é muito interessante. Nós vamos começar com a professora Rosângela. Né? A professora Rosângela gosta de ser apresentada assim, eu já tenho aqui, que é serratense de corpo e alma. É diretora-geral do Museu do Cerrado, historiadora pelo Uniceub, mestra e doutora em antropologia social pela Universidade Ibero-Americana do México, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Professora Rosângela, o que é o Cerrado? Qual a relação das águas com o bioma Cerrado? Boa noite, professora. Boa noite, Yolanda. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez com você nesse espaço tão precioso que é a revista Japuri e para falar sobre a minha grande paixão, que é o Cerrado. Agradeço essa oportunidade e acho bem interessante nós estarmos aqui falando sobre as águas do Cerrado, quando a gente realmente está muito preocupado com a situação das chuvas, né? Desde que se começou a fazer o levantamento, né, sobre as chuvas, esse ano foi, nos últimos
35 anos, o ano mais chuvoso. Então, a gente efetivamente está tendo uma série de mudanças climáticas, e isso se deve, logicamente, à forma como está estruturada as sociedades dentro do planeta, em específico no Cerrado, onde ele é a cumieira do Brasil. Como uma cumieira da casa, né, que é a parte mais alta, né? Nós chegamos aqui a mais de 1.000 metros. Essas águas que vêm do Amazonas, né, sobre, que nós chamamos de rio voadores, esses rios vêm e traz as águas das chuvas que vão penetrar no solo do cerrado e ser armazenado em suas entranhas. Então, o cerrado é uma grande caixa d'água, onde tem os 3 maiores aquíferos da América do Sul, né, que é Bambuí, Urucuia e Guarani. Esses depósitos de água doce, eles são essenciais justamente para que a vegetação nativa do cerrado possa sobreviver no período de seca, porque a gente tem efetivamente 2 climas, a seca e o tempo da chuva. Na medida em que se destrói o cerrado, não só a gente destrói o caminho para que as águas penetrem nas entranhas do cerrado, como nós corremos o risco de ficar sem água. Então, a questão do cerrado é questão de segurança nacional. O dia que o Brasil entender isso, nós vamos defender o cerrado efetivamente. Porque o Brasil sem cerrado vai ficar sem água. Porque as águas do cerrado, elas vão para o Amazonas, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, até Pampas, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, o cerrado ele é um grande emaranhado, né, de veias que vão levando essas águas pela América do Sul e em todo o país. Então, possivelmente, a água que está saindo na torneira de um cidadão em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Norte, essa água saiu do cerrado. Então, assim, a gente tem sempre a ilusão de que a Amazonas... Eu não estou dizendo que a Amazonas não seja importante, né? As águas que vêm dos oceanos vai para o Amazonas, bate na cordilheira, vem pelo cerrado, entranha pelo cerrado e desce, então, para o sul do Brasil. De tal maneira que é imprescindível nós termos a noção do que é o ciclo da água, porque a água é um bem limitado. Esse negócio de dizer, a gente vai ter água. Não, né? A água é um bem limitado. E ele está limitado também às condições de existência da vegetação nativa. Porque a soja tem 10 centímetros de raiz. A água que bate na soja, na cana-de-açúcar, eucalipto, não vai penetrar nas entranhas do cerrado, não vai alimentar os lençóis freáticos, muito menos os aquíferos. Então, a existência do cerrado, ela é sine qua non para a existência do Brasil, porque ninguém pode viver sem água. Para tudo nós fazemos com água. Então, a nossa luta de falar do cerrado, lutar pelo cerrado, não é só porque a gente é ecochato ou porque a gente é apaixonado pelo cerrado. É uma questão simples de sobrevivência, né? Para o agricultor fazer agricultura, ele precisa de água. A indústria, para poder produzir, precisa de água. A dona de casa, para poder fazer sua comida, o dono de casa, vai precisar de água. Tudo na nossa vida é água. Então, o cerrado de seco, ele não tem nada. Eu sempre digo isso. Porque no tempo que não tem chuva, a gente ressente a secura. Mas se você ficar na beira de um rio, ou se você ficar perto de uma mata ciliar, você, né, vai tomar banho de cachoeira, vai encontrar muitas águas, porque ele é o berço das águas. De 12 bacias hidrográficas, 8 nascem no cerrado. Então, o que não falta é água no cerrado, né?
É isso, maravilha. Eu sempre assisto a live depois, porque eu vou pegando, anotando tudo que a gente, quando está fazendo a mediação, presta atenção em tudo, mas depois eu pego esses detalhes e muito importante para as escolas, essas informações. A professora Rosângela realmente é uma pesquisadora, além de ser uma serratense de corpo e alma, é uma grande pesquisadora do Cerrado e tem muita informação para a gente. E a nossa live, nós escolhemos esse tema cerrado, água e vida, porque esta relação do cerrado com a água e com a vida, ela é indissociável. Nós não podemos falar de cerrado sem falar de água e sem falar de vida. E, né, e onde a gente for falar de vida, é preciso falar de água. Onde for falar de água, é preciso falar de cerrado. Né? Bem, gente, então, agora nós vamos ver um vídeo. Duda, o vídeo número 1 que eu passei aí, antes da fala do Moria. Aí depois o Maura vai fazer as suas saudações e já começa na fala, tá bom, Maura? Vamos ver o vídeo primeiro. Não sei se o Duda já estava preparado para ver. Tá. Muda pra mudar o tempo, terra pra poder plantar. Voa alta cotovia, simples é querer voar. Cerrado no berço das águas, e os homens fazem queimadas, a flora e a fauna fogem pra não se queimar, fogem pra não se queimar, ia, ia. Fogem pra não se queimar. Terra seca assusta o homem, tira ele do lugar. Água pra despantar fome, semente pra florestar. Flor é morada e a vida, mel que a vida abelha dá. Folha pra fechar ferida, que a indústria deixou no ar. Que a indústria deixou no ar, que a indústria deixou no ar. Cerrado, berço das águas, e os homens fazem queimadas, a flora e a fauna fogem pra não se queimar, fogem pra não se queimar, ia, ia. Fogem pra não se queimar. Maravilhoso, né? O tema, assistir com essas imagens é uma aula, né, Moria? E eu vou apresentar o Moria,
que é cantor, compositor, violonista, integrante da banda Talo de Mamona, e é também um dos idealizadores do projeto Salve o Cerrado. Então, eu quero pedir para o Moya falar um pouco deste projeto, Salve o Cerrado, e relacionado com essas músicas, para que a gente possa sugerir nas escolas o trabalho da professora Rosângela, lá no Museu do Cerrado, que tem muita pesquisa, e também trabalhar com a música aqui desse grupo, que o Moya é um dos idealizadores. Então, Moya, fale um pouco do Cerrado. Boa noite, Moya, seja bem-vindo. Eu não fiz Boa as suas noite, saudações. boa noite para todo mundo, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto que como a professora falou, é de segurança nacional, né? Não é só uma preocupação de artista, né? Porque eu, como artista, sou de Brasília, sou artista de Brasília, já desde a adolescência, me profissionalizei como artista com 20 anos, 21, e eu sempre admirei na arte isso, né? Aquela que se preocupa, como essa música do Ivan Lins, né? Que você falou, Yolanda? Não, é Sim, Guilherme sim. Arantes. É Ivan Lins ou Guilherme Arantes? Guilherme Arantes, pronto. Então sempre me chamou isso na arte, principalmente na música, né? Quando ela tem essa preocupação, quando ela faz uma luta, aquele artista que também no palco usa aquele espaço para poder fazer uma manifestação que é um anseio da sociedade, é uma defesa, né? E na minha vida da arte eu tracei esse caminho também, sabe? Fiz shot para Marielle, fiz carimbó de Brumadinho, fiz uma que chama My Life, também tem um clipe, tem lá no meu canal, no YouTube tem tudo isso, que é sobre morador de rua. Fiz uma música que também chama, que o nome da música é uma pergunta, né? Coloquei num projeto agora, vamos ver se passa, porque ele dá um cachezinho e a gente está precisando, né? Então, o nome da música é Vamos Morar na Rua, é uma pergunta, né, para você acabar se imaginando no lugar do outro, né? Você não precisa de morar na rua, não precisa. Quer dizer, se quiser fazer experiência, faça. Mas quando se pergunta, né, vamos morar na rua, automaticamente você vai se colocar no lugar do outro, imaginar como assim morar na rua deve ser muito difícil. Então, o Salve o Cerrado é mais um projeto desses que tem essa preocupação, né? A gente usa a arte, depois que eu gravei meu disco em 2018, eu gostei muito de estúdio, que é uma outra parte da música, né? Que é ficar em estúdio, gravando, tal, produzindo as músicas que a gente compõe. E fui trabalhar com o Atan, porque ele queria fazer um disco. E aí compomos uma música, que foi inclusive Cerrado Berço das Águas, foi essa aí que a gente fez esse clipe. Eu fiz do ano passado, no meio da pandemia, consegui terminar essa música. E aí fizemos outro, e aí o disco já estava se chamando Salve Cerrado. Aí, né, um dia a gente pensou, não, peraí, Salve Cerrado não faz sentido ficar entre eu e você. É óbvio que o disco vai existir, já existe, né? Nós temos já 3 músicas finalizadas. Finalizadas uma precisa de mais uns retoques, tal, trabalho técnico, né? Mas percebemos que não fazia sentido, porque muita gente tem já algumas obras que fala sobre o Cerrado, né? E músicas também. Então a gente pensou em chamar vários músicos para poder fazer, cada um doar uma música para a gente fazer um disco que chama Salve o Cerrado. Por que fazer esse disco? Porque a gente percebe, inclusive eu queria fazer essa pergunta para a professora, de qual a porcentagem de cerrado que a gente ainda tem em pé, porque eu sei que é menos de 50%. Em 2019, quando a gente fazia essas pesquisas para compor as letras, a gente já tinha o dado que era 48%. Só que a boiada passou o ano passado, né? E aí continua passando esse ano, então com certeza já não é mais os 48%.
Eu sei que a gente vai se assustar quando a professora falar, mas a gente não vai poder fugir desse assunto. Por quê? Então, eu expliquei um pouquinho do projeto, né? E aí o projeto conta com artista fotógrafo, conta com as crianças já de altas habilidades do Paranoá, que eles já fazem pinturas maravilhosas. Quem mais? O engenheiro florestal e artista também terminou agora um Pequeno Cidadão do Mundo, que a gente apresentou na terça-feira também numa live, que é sobre o Cerrado e também do música. Então, a gente está juntando a arte com esse tema, né? Porque a arte diferente da água, ela vai permanecer, né? Principalmente se a gente tiver gravado, se a gente tiver aqui nessas plataformas, mas também sem água não vai ter ninguém, e aí também para que a música de novo, né? Complicada essa relação. Mas é isso, eu acho que a música talvez vai durar um pouquinho mais do que a água, porque nessas pesquisas eu fui digitar aqui no Google, né? Até quando vai durar a água? Aí apareceu 2025. Eu digo, nós estamos em 2021 mesmo? Estamos em 2021, então tá muito próximo. Depois digitei sobre a soja, produção de soja no Cerrado. O Cerrado é responsável por 63% da soja, de plantação da soja. Então, o maior plantio de soja está no Cerrado. E desse 40% da exportação sai só daqui, além de ser o maior rebanho também do Brasil, está concentrado no Cerrado. O outro dado sobre a soja é que até 2025 o Brasil quer se tornar, porque ele é o segundo maior produtor de soja do mundo, ele quer se tornar o primeiro. Olha só, logo no ano que a água vai acabar, você vai atingir esse troféu, sei lá, essa catástrofe, né? Engraçado essa coincidência, eu achei muito engraçado. E são essas pesquisas fáceis que a gente faz aqui no Google, sabe? Às vezes é um trabalho de escola, de ensino médio, que aí tudo bem, vai lá e digita a fonte, WWF, outras instituições que fazem pesquisa nesse sentido. Então, facilmente a gente percebe que a gente está numa grande enrascada, né? E como a professora falou, é de segurança nacional. E como a gente pensou que não faz sentido ficar entre eu e ele, uma coisa de disco, a gente lançar o nome dele, a gente vem fazendo esse apelo. Lançamos o projeto ano passado, no Dia do Cerrado, com esse clipe, mais outro clipe, o teaserzinho que a gente vem trabalhando desde 2019. E... como é que é? Dei uma perdidinha aqui. Ah, tá. Então é isso. É para juntar todo mundo. Por que a gente quer ir para as escolas, né? Na minha época tinha o Cerradinho, o personagem Cerradinho, que também desapareceu, assim como o Zé Gotinha também, né? Desapareceram os dois. Então, na minha época, eu tenho 36 anos, então tinha essa educação ambiental. E eu, criado em Taguatinga, ali ao redor é tudo cheio de córrego. A gente chama de córrego, né? Córrego e cachoeira, em volta de Taguatinga. A gente ia muito na Vicente Pires, que hoje não tem mais, a gente passa lá, tem o córrego ainda, mas é bem menor do que era antes. Tinha cachoeira lá, agora não tem mais. No Parque do Cortado também, que fica ali entre a QNE e a QNJ, atrás do SESI, na São do Norte, ali tem uma cachoeira maravilhosa. Ali, depois da QNG, depois da estrada da estrutural. Então, ali, minha infância foi passeando por ali, foi passeando em córregos, passeando no Cerrado, né? E conhecendo na sala de aula junto com o Cerradinho, o que era o baru, o que era as cagaita, por que não podia comer muita cagaita, principalmente as que estão no chão. Então, a gente aprendia sobre o Cerrado. A gente não aprende mais. Então, o projeto em si, que a ansiedade dele é juntar mesmo, juntar todo mundo que quiser, seja ecochato ou não. Não precisa ser ecochato. Não precisa sacou? A gente só precisa de contingente mesmo. A gente só precisa de muitas pessoas, muitos artistas, muitos
ativista, ecochato, pode vir todo mundo, não tem problema. Para quê? Todo mundo fique sabendo e converse disso todos os dias, que a água pode acabar em 2025, é muito perto, né? Enfim, uma série de coisas vão acontecer a partir disso. Vou terminar. Então, o projeto vem, para levar essa arte para as crianças aprenderem com arte, certo? Para a gente também se entender. Eu achei bonito, toda vez que eu vejo, eu acho bonito. Eu mesmo gosto da obra, não fiz sozinho, também fiz com grandes parceiros. Então, levar para as escolas, levar para a população, levar para o cidadão. E outra coisa o resto que sobra do cerrado ser área de preservação permanente, para que dê tempo da gente recuperar, porque a gente sabe que não vai recuperar rápido. O cerrado tem mais de 65 milhões de anos, tudo certo, professor? Mais de 65 milhões de anos, então nós não vamos recuperar isso tão rápido. Então é obrigação de todo mundo falar sobre o cerrado e cuidar do cerrado. E eu, como artista, né, estou usando minha ferramenta desse jeito, para levar para as escolas, para a gente se entreter falando sobre isso, dançar falando sobre isso, escutar música que é sobre isso, ver quadro, fotografia sobre isso. E a outra é área de preservação permanente. Aí já entra nós adultos e congressistas, né? Pessoas que têm o poder público, tem um aparato, tem, né, tá nessa esfera legislativa. A gente precisa envolver também essas pessoas, né? Mais pessoas, para que isso vire realidade. É isso. Legal, Mória. Muito interessante. Vamos tentar, né, Rosângela, divulgar nas escolas para que essa música sua seja trabalhada, né, pelos professores e professoras, para que os nossos alunos tenham essa vivência que você teve lá nos córregos de Itaguatinga, que realmente hoje já, né, praticamente não existem mais e é lamentável. E nós agradecemos a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live pelo Facebook, pelo YouTube, né? Essa é uma live especial, como eu falei, com o tema Cerrado, Água e Vida. Um não vive sem o outro. Curtam, comentem, compartilhem a nossa live. E entrem na lojinha. A lojinha está passando... está passando o tema agora. Ó, visite a loja solidária da Chapuri. Lojachapuri.info. E lá tem muitas camisetas, e-books, máscaras. E agora, com essa segunda onda, né, dessa pandemia, que o Brasil é uma catástrofe, vivendo uma tragédia, né? Com mais de 300 mil mortos no nosso país, com mais de 3 mil mortos por dia. Então, é um momento muito difícil nesse país. E na lojinha da Chapuri nós temos máscara também, as máscaras Chavante. E entrem lá para colaborar com esta campanha. Enfim, a professora Rosângela, professora, e agora? O Mória fala, mas não tem mais os córregos lá em Itaguatinga, ali. Qual é a situação das águas no Cerrado? E eu já pergunto, e o que a sociedade pode fazer para contribuir na conservação e preservação e reestruturação do Cerrado? É possível? Bom, a situação das águas do Cerrado estão comprometidas se nós considerarmos, como o próprio Tiago disse, que a gente tem uma agricultura extensiva e intensiva que produz não só a soja, né? Você tem o milho, você tem a cana-de-açúcar e o eucalipto, e toda essa produção agrícola, ela depende de água, né? E se nós considerarmos, por exemplo, só os municípios de Unai, Cristalina e Paracatu, esses 3 municípios utilizam mais de 2.500 pivôs. Agora, imaginem isso em todo o Cerrado, que um dia foi 2 milhões de hectares e 54% já não existe mais. Então, a pressão sobre
as águas do Cerrado para a produção agrícola é muito grande. A agricultura utiliza 70% da água doce do país, de tal maneira que, se nós não pensarmos em outro modelo agrícola, necessariamente as águas estarão comprometidas para o seu uso. Um outro tema extremamente importante é que 78 milhões de brasileiros, de um total de 210 milhões, não têm saneamento básico, não têm acesso a esgoto. Então, o que significa? 78 milhões de pessoas jogando esgoto nos rios do país, nas águas do país. E a gente quer água limpa em casa, a gente quer água limpa na torneira, mas nós não estamos preocupados para onde vão as águas sujas da nossa casa, para onde vão as águas das indústrias, da própria agricultura, com agrotóxicos e etc. Então, nós estamos correndo o risco de chegar a um ponto da gente olhar para a água e não poder consumi-la, porque você não consegue tirar mercúrio da água. Então, todos esses garimpos ilegais, a mineração em expansão no país, tem um impacto brutal nas águas do país inteiro, especialmente do Cerrado, né? Se a gente pensar que o Cerrado tem 12.829 espécies, 5% da biodiversidade do planeta Terra está no Cerrado, 35% da biodiversidade do país está no Cerrado, e nós estamos destruindo toda essa biodiversidade, nós vamos comprometer o próprio desenvolvimento, entre aspas, daquilo que os próprios empresários industriais do capital nacional e internacional desejam. E os grandes guardiões dessas águas do Cerrado são os povos indígenas e comunidades tradicionais. Os vazanteiros, gerazeiros, quilombolas, ciganos, quebradeiras de coco, apanhadoras de flores de sempre-viva, enfim, um conjunto de comunidades que depende do Cerrado, e o Cerrado depende delas. Então, o comprometimento não é só biológico, ele é social também, porque essas comunidades dependem das plantas medicinais, que a gente sabe que existe mais de 500 plantas medicinais, que estariam até curando, né, o Covid-19 e outras doenças, né, se houvesse realmente um investimento no conhecimento ancestral dessas comunidades, né? Então, pensar que a gente tem a capacidade de restauração do Cerrado nunca vai ser igual que antes. E aí, respondendo a tua pergunta, Tiago, o que resta de Cerrado mesmo, 20%. Outros 28% são manchas de Cerrado. Mas Cerrado mesmo, a gente só tem 20%, especialmente na região chamada Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e que está sendo comido em uma rapidez absurda pelo agronegócio, né? Então, pensar que a gente pode fazer alguma coisa pelo Cerrado me preocupa com campanhas que colocam assim, 1 milhão de árvores. Hello! A gente mora numa savana, a gente não mora numa floresta. A sociedade brasileira tem uma obsessão por floresta, por árvores grandes de 40 metros. Mas, como a Yolanda disse ao início da nossa live, o Cerrado é uma floresta invertida. Então, a nossa preocupação tem que ser justamente com a conservação do que está embaixo, nas entranhas do Cerrado. Porque se você tem um piqui com 3 metros, ele vai ter 9 metros de raiz para baixo, né? Porque ele tem que ter justamente essas raízes profundas para poder sobreviver ao período da seca. Então, a lógica
ambiental do cerrado ela é completamente diferente de uma floresta. Você pode sair plantando numa floresta muitas árvores. No cerrado, você tem que respeitar que é uma savana. E ainda, detalhe, uma savana diferente da África e da Austrália, que tem árvores tortas, etc. Mas o cerrado, ele tem 11 fitofisionomias diferentes, que significa que se você vai plantar mata ciliar, né, que está na beira do rio, você vai ter uma floresta. Sim, você vai ter uma floresta, árvores retas, você não vai ver árvores tortas e muito mais altas. Você vai ter a área de savana propriamente dito, que são arbustos e gramíneas. Nós precisamos plantar gramíneas no cerrado, porque os passarinhos também comem gramíneas. E é essa combinação, né, das herbáceas e gramíneas que vai dar substância ao cerrado. E, finalmente, a parte campestre. Então, eu planto cactos, orquídeas, eu planto arbustos, porque o cerrado não pode se transformar, supostamente, em uma grande floresta. Eu vejo pessoas assim, vamos plantar manga. Só no plano piloto existe 350 mil mangueiras. Sabe o que é isso, gente? Agora, procure um pé de baru, de cagaita, de mama-cadela no Eixão para ver se vocês acham. Não acha. Acha no campus da Universidade de Brasília, mas não vai achar no resto da cidade. Por quê? Porque um dos maiores crimes ambientais do Brasil foi a própria construção de Brasília, que acabou com tudo que havia nesse trecho, né, do que é o plano piloto. Então, hoje, quando o Tiago fala de ter áreas de proteção ambiental, elas são extremamente importantes, né? A gente tem 72 parques de diferentes tipos, desde APA, áreas de proteção ambiental, ARIA, área de relevante interesse ecológico, reservas ecológicas, etc., mas alguns desses parques estão completamente abandonados pela própria população. Não é só uma questão de política pública. Qual é a compreensão que as pessoas têm sobre o cerrado? Que o cerrado é feio, triste, inútil e sem graça. Como é que eu defendo uma coisa que eu não admiro, não gosto e não quero? Porque eu quero floresta, eu não quero cerrado. Cerrado é feio. Então, acho que a gente precisa urgentemente, essas lives, eu participo em todas que me convidam, porque eu acho que a gente tem que falar, sim, do cerrado o tempo todo. Nós temos que respeitar o Plano Distrital de Educação Ambiental, Tiago, que foi aprovado em maio de 2018, onde reza que o cerrado tem que ser o eixo pedagógico da educação ambiental. Fazer horta, pode até fazer, não estou dizendo que não faça, mas a gente precisa fazer uma outra coisa mais importante que as hortas, que é justamente, primeiro, olhar o cerrado, reconhecer o cerrado, porque se você perguntar para as crianças, Tiago, quais são os animais que tem na savana africana, eles vão te dizer todos. Tem leão, tem hipopótamo, tem girafa, grandes mamíferos. O que o cerrado tem? 90 mil espécies de insetos. 90 mil espécies de insetos. Quem é que gosta de inseto? Mamífero, ser humano, gosta de mamífero fofinho, né? Adora uma vaca, adora, né, aqueles animaizinhos tipo urso panda. Mas as pessoas não entendem a importância dos insetos na natureza. Eles servem no controle biológico. Claro que os mais conhecidos são as abelhas, que nos trazem mel, mas estão acabando com as abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas, né? E, consequentemente, nós não valorizamos esses animais que não vemos. Então, uma grande biodiversidade do cerrado está em micro-organismos, né? E nós não temos grandes mamíferos. Os grandes mamíferos seriam o lobo-guará, tamanduá-bandeira, e não são animais muito fáceis de você ver pela natureza. Eu, que mesmo andando pelo cerrado,
Eu, pessoalmente, nunca vi o lobo-guará. Eu já escutei ele gritando, mas eu nunca encontrei com ele no meio do caminho. Ele é tímido. Então, quando ele percebe o nosso cheiro, ele, ó, pena para quem tem. E ele de mal não tem nenhum, porque ele é um grande dispersor de sementes de várias plantas do cerrado, a começar pelo piqui. Então, o cerrado ele tem um conjunto de seres vivos e não vivos interagindo, que são interdependentes. Não dá para você pensar em uma restauração do cerrado se você não compreender qual é a lógica do cerrado. E a escola tem que parar de usar livro didático. Eu sou radical, porque o livro didático ou não fala do cerrado, ou fala de uma maneira tão superficial, negacionista, que não permite às professoras e professores trabalhar sobre o cerrado. Nós fizemos uma análise de 19 livros didáticos no ano passado, que são usados nas escolas do Distrito Federal, e é um verdadeiro desastre. O que justifica que a gente tenha criado o Museu do Cerrado há 3 anos, e aí a gente coloca o nosso endereço, www.museucerrado.com.br, onde a gente discute os mais diversos aspectos, desde arqueologia, paleontologia, gastronomia, fitoterapia, povos indígenas, comunidades tradicionais, bioeconomia. E os artistas, Tiago, convido você, teatro, dança, música, cartoon, todo tipo de arte que tem o Cerrado como inspiração. Nós abrimos uma galeria para os grupos e para os artistas divulgarem a sua poesia, a sua arte, a sua fotografia, enfim. O espaço do museu é um espaço de divulgação científica e dos saberes dos povos tradicionais. Então, as escolas jogam um papel muito importante, mas, infelizmente, as universidades não trabalham educação ambiental, né? Tanto que, na própria Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, a gente tem uma disciplina que é optativa. Então, os professores, futuros professores e professoras, podem perfeitamente não fazer a nossa disciplina. Na biologia, a mesma coisa, eles não têm uma disciplina de educação ambiental obrigatória. Então, não são preparados para tratar dessa temática da live de hoje. Penso que a gente tem muita coisa para fazer, a começar que educação ambiental, se não for ambiental, está errada. O ambiental sai sobrando, ele é um adjetivo, mas a gente tem que botar o ambiental para ver se, hello, que cerrado que você mora? Você sabe o rio que tem do lado da escola? Você sabe de onde vem a água que está na sua torneira? Eu, por exemplo, eu moro aqui no Lago Sul, próximo a São Sebastião. Minha água sai do Jardim Botânico. Quantas pessoas, quantos moradores sabem de onde vem a sua água? E para onde vai a sua água? Né? Porque, por exemplo, nós temos o Ribeirão de Sobradinho, que nasce em Sobradinho, vai parar no Paranoá, do Paraná. Imagina vocês o caminho todo que faz essa água para chegar lá no sul do Brasil, que tem cerrado. O Paraná tem cerrado, São Paulo tem cerrado, que quase já desapareceu, mas tem cerrado. Então, acho que a situação, pensar em termos assim, qual é a situação das águas do cerrado, é pensar qual é a situação do nosso país. O que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo ou deixando de fazer para efetivamente garantirmos, não o futuro das próximas gerações, isso é papo para boi dormir. Eu não estou preocupado com o meu neto. Ele vai ter que se virar para defender o cerrado. Eu estou preocupada comigo, sou eu que quero tomar banho de cachoeira aqui em frente do meu condomínio, que tem a Cachoeira do Tororó. Eu quero ser feliz, eu quero cerrado, eu quero respirar puro. E, por mim, eu tenho que garantir a continuidade do cerrado e, assim, garantir o cerrado para o meu neto e para o meu filho. Então, é isso. Excelente, viu, professora Rosângela? Tem vários comentários aqui, eu estou sempre baixando aqui, olhando os comentários, e tem o Luiz Lapa falou o seguinte:
A professora Rosângela é uma enciclopédia do Cerrado. E falou também, na prática, a temática envolvendo água e cerrado deve entrar no conteúdo interdisciplinar das escolas. Então, várias escolas já fazem, realmente, a gente tem tentado. Eu até já conversei com a professora Rosângela, eu sou da Caatinga, né? Quando cheguei aqui, eu comecei a me apaixonar pelo cerrado, porque lá era uma seca, né, louca. Quando cheguei aqui, eu via tanta água há 30 anos atrás, como o Moria falou, eu morava em Taguatinga, e todos os córregos, todos os rios, enfim, muita chuva. E aí eu fui encantando com o cerrado, aí vinha aquela seca, as árvores tortas, enfim. E aí eu virei uma serratense, uma catingueira serratense, né? E aí as pessoas estão comentando aqui, o que é que eu acho bem interessante? Todos sabem, muitas pessoas sabem dessa importância. Nas escolas, por exemplo, na escola que eu trabalho, deve ter alguém assistindo aí, nós fizemos um projeto ano passado, a professora Rosângela foi uma das colaboradoras, né, de visitar a nossa escola, já visitou antes da pandemia, já participou de atividade na pandemia, desenvolvemos um projeto, até está na minha caneca, aqui, Cerrado Inspirações, né, professora? E falando o que a gente está aprendendo aí, principalmente com a professora Rosângela, que é uma inspiradora para a gente. Então, tem várias pessoas comentando, Paulo César Nunes, Zezé Wais, Maria Marta, João de Deus de Souza, que fala o seguinte, que é para realmente começar nas escolas, que é importante começar nas escolas, né? A mídia também tem que fazer essa realidade. A mídia independente, como nós estamos aqui na Chapuri socioambiental, ocupar, né, esses espaços. A Laurenice Noleto, enfim, a Nivalda, várias pessoas estão curtindo e comentando, vários compartilhamentos também, eu já estava olhando aqui os compartilhamentos, nós estamos com 46 compartilhamentos, isso é importante, né? Nós agradecemos as pessoas que curtem, comentam, compartilham, porque isso também é essa relação de solidariedade, né, da revista Chapuri. A revista Chapuri só vai chegar aonde nós queremos realmente quando as pessoas compartilham. Nós somos voluntários e voluntárias aqui na Chapuri. Quem curte, comenta, compartilha, também é voluntário nessa campanha de fortalecimento desses temas que a Chapuri tem feito para ajudar, para sensibilizar, para conscientizar. Um dos temas é esse, que é o cerrado. E nós precisamos realmente, professora Rosângela, eu penso, tocar o coração das pessoas. Né? Quando a gente tem o coração tocado, a gente se compromete. E as pessoas precisam realmente se comprometerem com o cerrado, né, quando elas forem tocadas do que nós estamos vivendo, né, nesse planeta, nessa destruição da vida no nosso planeta. Né? Mas, enfim, Duda, eu vou pedir para o Duda passar o vídeo 2, que aí o Moria pode comentar também. E quando a professora Rosângela estava falando, seria interessante já mostrar os links, né, do Museu do Cerrado. Visitem lá o site, o Museu do Cerrado, é maravilhoso, muita coisa, muita música, muitas matérias, muitos pássaros. O tempo da delicadeza é bom para todo mundo. A gente tem que almejar esse tempo que a gente possa ser delicado umas com as outras, né, gente?
Maravilha. Maravilhoso, viu? O trabalho do Moria. Moria, essa live assim, é tão envolvente que nós já estamos com 50 minutos e acabando o tempo, né? E são, né? Enfim, agora eu fico pensando, meu Deus, tanta coisa que poderia falar ainda, né? Moria, eu queria falar para você o seguinte: as escolas podem fazer contato com vocês, tem algum contato para você passar aqui no vídeo, falar, para que as escolas entrem em contato para você fazer, agora mesmo nesse período de aulas remotas, para você entrar numa coordenação dos professores e você falar do projeto, mostrar a música, o que é que as escolas podem fazer para conhecer esse trabalho seu? Como é que você está divulgando? Tem algum contato? Você pode falar aí? Sim. Então, nós temos o Instagram, Projeto Salvo Cerrado, tá no Facebook também. E esses vídeos, esses clipes, esse teaser e o que a gente assistiu anterior, tem mais outro que primeiro foi Cerrado Berço das Águas. Esse agora foi o teaser que a gente gravou enquanto estava fazendo as pré-produções dessas músicas. E a outra é Cerrado Tantas Nascentes. Eu não sei se a gente vai assistir ainda hoje, eu acho que não vai mais, né? Mas assiste o outro que chama Cerrado Tantas Nascentes, que a gente conseguiu finalizar o ano passado também. Bom, então, nesse momento, Yolanda, nós estamos fazendo uma campanha, junto com a Chapuri, inclusive, que é para a gente arrecadar fundo, para a gente fazer uma oficina, né? Terminar esse disco. São 14 músicas, né? Mas aí realmente a gente precisa desse incentivo para entrar dentro do estúdio e terminar essas músicas. Aí conseguimos terminar essas aí, mas realmente sai muito caro, enfim, tem um custo. Então a gente resolveu fazer essa campanha para terminar o disco. Então logo mais a gente vai ter o disco inteiro. E aí também a gente vai fazer uma oficina que chama Despertar da Semente. A gente começou a fazer já, só que a gente tem também trabalho de filmagem, equipe para filmar e equipe para editar tudo. E aí no meio da pandemia também tivemos que parar, né? Porque, enfim, temos que ficar isolado. Então, essa oficina chama Despertar da Semente. Ela é para reconhecer as árvores do cerrado, né? Tipo, como a professora falou, né? A gente vê um monte de mangueira, mas não sabe o que é uma cadela, né? Enfim, então a gente vai ensinar a reconhecer, ensinar a coletar a semente, despertar a semente, porque elas têm uma dormência, né? Despertar a semente e fazer muda do cerrado, para fazer plantio de muda do cerrado. Que é igual a professora falou, não adianta a gente fazer como o governo fez, porque o cerrado ele vem passando por esse processo agressivo de desmatamento e de entrada nele, de ocupação, né, de invasão, ele há 50 anos. E, como a professora também estava dizendo, um comentário ali do companheiro disse que, professora enciclopédia, você falou, né? Nesses 50 anos, é a savana mais biodiversa do mundo, não é, professora? É a savana mais biodiversa do mundo. Nesses 50 anos, não foram só insetos e plantas e animais que foram assassinados. Esses grupos aí, essas comunidades que são os protetores do cerrado, eles também foram exterminados. Indígenas, quilombolas, essas comunidades tradicionais, eles também, da nossa espécie, né? Quem sofre diretamente, quer dizer, sofreu, né? Porque foi assassinado, já não está mais aqui. Então a gente precisa fazer essa denúncia também, né? E reparar isso, se a gente, né, tiver alguma condição, se for reparável, né? Mas é isso, a gente precisa desse cerrado agora, porque não adianta em 2025 a gente ser o maior produtor e exportador de soja do mundo se não tem
água nem para isso, não vai ter água para isso, entende? E aí a professora também estava falando da onde que vem a água, se a gente sabe que da onde que vem a água. Bom, 90 o cerrado, esses poucos cerrado que ainda existe, alimenta de energia 90% da população brasileira, 90% da população brasileira, diretamente. E indiretamente, os rios que abastecem a hidrelétrica, que faz a hidrelétrica funcionar, também nascem aqui. Então, as hidrelétricas do Cerrado, toda a água que é gerada no Cerrado, por isso que é o berço das águas, abastece de energia 90% da população brasileira. Você está entendendo? Então, acabou a água, acabou a energia também. Nós estamos muito próximos desse colapso, sabe? O momento que o Brasil vive, esse ano de 2021, né, principalmente, eu acho que é a época mais triste que vai existir na história desse país, pela devastação das nossas, né? Porque, igual a professora falou, da mata, né? Eu acho que é óbvio que a gente tem uma preocupação imensa com a Amazônia, enfim. Mas, enquanto isso, a gente não falou mais do Cerrado, né? A gente não fala do Cerrado tem muitos anos, tem décadas que a gente não fala. Talvez, né, nessa última década aí, a gente falou, foi que a gente mais falou sobre a Amazônia e não falou nem um dia sobre o Cerrado, né? Não que tenha uma preocupação maior com um do que com o outro. Não, mas é porque a gente, a mídia, o governo não fez esse papel, né? E parece que existe um interesse por trás disso, de não revelar, né? Mas agora a gente vai precisar revelar. Agora a gente vai precisar que congressista entre dentro dos seus congressos, entre dentro das suas câmaras e falem disso todos os dias, sabe? É incrível sabe, a gente assistir Senado, assistir Câmara, assistir e não ver nada disso acontecer, sabe? Então, se tiver algum congressista aqui assistindo, né, a sugestão é que pegue essa pauta, leva ela para lá, sabe? Leva, né, os projetos, as sugestões, leva a professora lá para falar sobre isso, para falar como é que a gente vai fazer para poder preservar esse que tem, enquanto a gente tenta replantar, e replantar com responsabilidade, porque tem de ser planta do cerrado, não adianta ser árvore, né? Não adianta ser árvore bonita, não adianta ser manga. Manga é muito gostoso, mas manga não vai resolver o problema da água, né? Tem que ser planta daqui. Então, essa questão de plantar, na década de 70, por isso que desde lá, né, 50 anos, na década de 70, existiu no mundo uma crise de combustível. E aí o governo brasileiro resolve plantar pino e eucalipto. E aonde der, e aonde tem cerrado, desmata o cerrado para plantar eucalipto, para resolver uma questão internacional de combustível. E o pior disso é que nem terminaram, porque eles começam a resolver esse problema com commodity, né? E aí esquece. E aí fica o que a gente chama de deserto verde, criado pela Revolução Verde. Tem os dois verdes no nome, mas na verdade significa morte mesmo, né? Esse verde deles pode substituir por morte tranquilamente. A Revolução da Morte e o deserto morto mesmo, né? Ok, Então, ok, Moria. Eu vou pedir você para concluir, que a gente ainda vai ter as considerações finais e completou o tempo, senão a gente não consegue concluir a live em 1 hora. Já tem 1 hora, mas a gente vai pegar mais 5 minutinhos, pedir aí, né, a nossa coordenação, para a gente ficar mais 5 minutinhos para as considerações finais. Então, vários comentários, né, as pessoas, Terezinha Barbosa, salve o Cerrado, Jair Ferreira,
A Ana Paula Sabina, ela está falando o seguinte: os indígenas estão na luta para preservar o Cerrado, né? Então, estão aqui na região do Cerrado, o povo chavante, está essa luta para preservar, para conservar, né, o que existe ainda no Cerrado. E antes das considerações finais, eu quero agradecer a toda a equipe da Chapuri, aos voluntários e voluntárias, a nossa companheira, a comandante Zezé Wais, que tem ideias maravilhosas para manter essas lives em defesa do Cerrado. Um grande abraço para a Zezé. Né? A Ana Paula Sabino está aí assistindo e comentando, a Andréia Matos, a Ieda Leal, o Duda, que está aqui com a gente, enfim, a Janaína, a Lucélia Santos, que fez uma live ontem também sobre os povos indígenas, né? E com muito carinho a todas as pessoas que curtem, comentam e compartilham. Vocês também são voluntários e voluntárias da revista Chapuri Socioambiental. E nós queremos dizer que, nessas considerações finais, eu vou passar para a professora Rosângela, depois para o Moria, e a gente fecha a live para não passar muito do tempo. É com você, Rosângela. Quero mandar um beijo grande para Zezé, com quem eu compartilho o nosso amor, né, pelo Cerrado, e a quem eu tenho uma imensa admiração. Quero fazer essa declaração de amor para ela público, porque é uma pessoa muito especial, muito guerreira. Eu quero dizer a vocês que a nossa luta vem desde 1988, quando, no artigo 4º da Constituição Brasileira, o Cerrado e a Caatinga ficaram fora do reconhecimento como patrimônio nacional. E, desde então, nós temos feito inumeráveis manifestações, movimentos, e um desses movimentos se chama Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, que surgiu em 2016 e que tem atuado continuamente, né? Tivemos uma reunião a semana passada, onde envolve várias instituições, movimentos sociais, organizações de comunidades tradicionais e povos indígenas, né? E, com isso, está aí o site da campanha, campanhacerrado.org.br, onde vocês vão encontrar informações do que está acontecendo nesse momento nas comunidades, as ações que estão sendo feitas do ponto de vista legal, festas, etc., a biblioteca com publicações das mais diversas, é um espaço muito interessante para vocês visitarem. E também quero pedir a vocês que pressionem o Congresso Nacional para aprovação da PEC 510/2010, que eu, hoje mesmo, entrei lá no Congresso Nacional, e essa PEC, que está desde 2010, passou por algumas mobilizações, e a última foi em 2019, quando a campanha nacional entregou quase 600 mil assinaturas solicitando ao Congresso Nacional que reconhecesse o Cerrado e a Caatinga como patrimônio. Engavetaram o abaixo-assinado. Mas eu digo sempre que, como é que é aquele ditado? Água que bate na pedra, bate até que fura, né? Água mole em pedra... Rosângela, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. Então, enquanto eu estiver viva, eu vou ficar batendo na pedra até furar, e nós vamos conseguir a aprovação da PEC 210. Eu não me chamo Rosângela. Eu não sei se verei enquanto estiver viva, mas se eu estiver viva, eu vou brigar para que isso aconteça, e convido vocês a que colaborem com todos esses movimentos que nós fazemos. Existem várias campanhas em favor do Cerrado. Muitas vezes os olhos do Brasil, os olhos do mundo vai só para a Amazônia. Inegavelmente a Amazônia é importante, mas a Amazônia depende do Cerrado também. Se nós não preservarmos o Cerrado, a destruição da Amazônia vai ser muito maior.
Então, não se trata de defender um ou outro, mas se trata de realmente nós defendermos o coração do Brasil, que é o Cerrado. Defender o Cerrado profundo, que são as suas comunidades tradicionais e povos indígenas. Nós, urbanoides, e 80% da população brasileira está nos grandes centros urbanos, não podem nunca se esquecer de suas raízes, porque as raízes é que nos finca na Mãe Terra e no Pai Cerrado. Ou nós entendemos isso, ou nós entendemos isso. Nós não temos outra saída. O nosso maior problema hoje no Brasil não é o Covid-19, é o desaparecimento dos biomas, porque quanto menos natureza nós tivermos, mais vulneráveis vamos estar aos vírus. Covid-19 é um mais, junto com SARS-2, com mais não sei o quê. E vão vir muito mais vírus e nós ficaremos muito mais vulneráveis a adoecermos, não só fisicamente, mas emocionalmente, porque nós estamos distantes uns dos outros. Eu não digo que é isolamento, porque eu estou aqui com vocês, eu estou na minha casa, vocês na casa de vocês, nós não estamos isolados, nós podemos nos comunicar, mas a gente precisa se abraçar, a gente precisa festejar a vida, a gente precisa estar junto. E para isso acontecer, a sociedade precisa reconhecer, não só conhecer biologicamente o que é o Cerrado, mas reconhecer o lugar do qual nós fazemos parte. Por isso que eu sou uma serratense de corpo e alma, não só porque aqui nasci, mas porque a minha alma está no Cerrado. O Cerrado está dentro de mim. Obrigada pela oportunidade, Yolanda. Um beijo. Professora Rosângela, nós que agradecemos e você nos inspira. Eu mesma fui virando serratense por acompanhar você, por ver esse trabalho que você faz, e cada ano eu vou me envolvendo mais e acho fantástico. Agora, com o apoio aí da Chapuri, a gente vai conseguir realmente fazer muito mais em defesa do nosso Cerrado. E a PEC, na segunda vez, você falou 210, é a PEC 510, que está tramitando lá no Congresso, né, de 2010. Inicialmente começou com a PEC, acho que era a PEC 105 do Cerrado, depois juntou o PEC do Cerrado e da Caatinga. E aí as duas viraram a PEC 510. Bem, então, Mória, suas considerações finais, vamos tentar ser rápido, nós passamos já um pouco do tempo. Tá, vou tentar ser rapidinho. Vou começar falando que, 600 mil assinaturas, para registrar um partido novo no Brasil, só precisa de 500 mil. A gente tem 600 mil, quer dizer, não convém, né? Quando convir, tá próximo. Quando se convém, é a política por conveniência, né? Tá tudo bem. Bom, gente, eu queria falar da campanha que a gente está captando aí esses recursos para poder terminar o disco, fazer a oficina, fazer site, fazer galeria, fazer foto, para a gente fazer a exposição de foto lá no museu, enfim. E queria pedir para vocês fazerem a doação. Não sei se tem o link aí, mas é bem fácil de achar. @Salve Cerrado lá no Instagram. Você vai entrar lá e lá na bio vai ter o linkzinho da Captar e lá se doa a partir de R$10. Tá? Então, por favor, vamos lá fazer essa fezinha aí para a gente terminar nosso trabalho, que a gente já começou. E aí, queria deixar um beijo aqui, né, para Zezé também, para você, professor, Yolanda, para Ana, para a Duda aí que ajudou a gente, para Chapuri, agradecer a todo mundo que assistiu, comentou, Terezinha, 510 de 2010, e é isso, brigadão, gente, até a próxima, eu também tô, viu? Toda vez que chamar a professora, me chama também, adorei. Então, então é isso, gente, boa noite. Parabéns, Mória, por esse trabalho lindo, vamos divulgar, vamos ajudar, né, a que ele realmente entre nas escolas, sensibilize as crianças, a juventude, para a gente ir fazendo a nossa parte. E a Socorro Paiva, muita gratidão de você estar acompanhando aí, é uma grande amiga e está parabenizando pelo tema. Então, acompanhe sempre as nossas lives, que nós sempre trazemos esses temas que realmente podem mudar a vida das pessoas, podem melhorar o nosso mundo. E, para finalizar, eu trouxe uma frase
e vamos imaginar quem realmente falou isso. Para mim, eu acho que todos nós devemos pensar, falar e viver para que a gente possa fazer alguma coisa, ter essa empatia com os outros. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Paulo Freire. Boa noite a todas e todos. Gratidão. Muda pra mudar o tempo, terra pra poder plantar.